turma 121 e 122. Nesse dia nós não tivemos a nossa live devido a problemas técnicos da própria plataforma do Zoom. Mas nós vamos gravar essa aula do que ia acontecer hoje na nossa live. Hoje, dia 24 de agosto de 2020, estamos finalizando já praticamente o mês. E essa aula de hoje nós vamos corrigir algumas atividades relacionadas ao módulo 1 da apostila número 3 e também vamos fazer um apanhado relacionado ao próximo módulo. Vamos iniciar nossas atividades pedindo a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento, que o Senhor possa estar presente com a turma 121 e 122, para que tudo que nós ouvimos e vermos possamos entender e possamos ser iluminados por Ti. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, também de 121 e 122, e obrigado por tudo. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, gente, com a nossa atividade da live de hoje, tá bom? Vamos primeiramente pegar a nossa apostila lá na página número 7 e 9 e iremos corrigir com vocês o módulo número 1 da sua apostila, tá? Então você pegue a apostila número 1, Socialismo e Capitalismo, e vamos lá na página do seu livro 7, na página 7, para fazer a correção dessas atividades. E diz assim a primeira pergunta, né? Agora é sua vez. Faça uma releitura do item capitalismo versus socialismo e identifique as características desse sistema econômico sob o ponto de vista de Weber e Marx. Então nós vamos colocar a resposta propondo o capitalismo e o socialismo para os dois autores. Primeiro para Weber e depois para Marx. Então vamos abrir a sua apostila na página número 3, página 7, para a correção dessa atividade. Ok? A número 1 diz o seguinte: para Weber, que estudou capitalismo sobre a ótica da religião luterana, o trabalho surge como vocação e não como maldição. Então aqui você pode observar nessa questão que foi colocada no quadro que a religião para Weber é vista como que o trabalho é uma vocação e não como uma maldição. E isso um contexto observado por Weber, para que estudou capitalismo e colocou então com a visão da religião luterana que o trabalho não é uma maldição, ok? Continuando, a resposta nos diz o seguinte: a concepção católica propaga no decorrer da Idade Média, tanto quanto a teologia calvinista defende a ideia da predestinação. Quando se fala nessa ideia da predestinação, está dizendo que se eu nasci pobre, eu vou ser sempre pobre, então nem vou lutar para alcançar os meus objetivos. Não, eu nasci na classe média, então eu vou lutar, senão tudo bem. Não, eu nasci rico, então eu não preciso nem ficar questionando ou indo atrás porque eu já sou rico. Então, na teoria da teologia calvinista, né, é colocado esse contexto da ideia da predestinação. Continuando a correção da pergunta número 1. Ela é bem enorme e extensa ali. De acordo com essa concepção, a riqueza é o sinônimo de salvação e deve ser reaplicada para gerar mais riquezas. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta, que é a primeira parte da primeira pergunta número 1, porque primeiro nós falamos sobre Weber e depois vamos falar sobre Marx, ok? Um tempinho para você copiar.
Agora vamos ver a questão número 1, como que Marx vê o contexto do capitalismo, tá? Então vamos para a segunda parte da primeira pergunta. Para Marx, o capitalismo envolve um modo de produção e dividindo em duas classes. Essas duas classes, conforme ele vai fazer a divisão, nos diz o seguinte, né? Aqueles que possuem o capital, o dinheiro, se tornam os donos de meios de produção. Agora, aqueles que não possuem dinheiro, vende a sua força humana, né, pelo trabalho. Então, para Marx, ele vê essa visão do capitalismo como modo de produção, dividindo em duas classes. Primeiro, aqueles que têm dinheiro são donos do meio de produção. Agora, aquele que não tem dinheiro tem que fazer o quê? Lutar para alcançar, ou seja, vender a sua força humana para alcançar os seus objetivos. Então, vou dar um tempinho para você copiar o final da pergunta número 1. Agora vamos então para a questão número 2 da sua apostila, que está na página número 8. Ali nos diz o seguinte, a primeira pergunta. Leia os textos a seguir. Número 1. Se a bomba fugir ao controle, se não aprendermos a conviver para que a ciência venha trabalhar para nós e não contra nós, nosso futuro é certo. A cidade dos homens irão desaparecer da face da terra. E o texto 2 vem falando sobre conflitos envolvendo, por exemplo, o risco relacionado a bombas atômicas, principalmente nesses dois países que foram como exemplos mais poderosos, Estados Unidos, o capitalismo, e a Rússia, o RSS, pelo o socialismo, acumulam grandes estoques de bombas atômicas. É provável que uma guerra venha a eclodir, mesmo que nenhum deles deseje lutar. Isso no texto lá de 2008. Com relação a essa pergunta, nos diz o seguinte: letra A, 2A, da página 8, apostila número 3, módulo 1. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, discorra sobre a chamada Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria logo após, por exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial? Então, a resposta da 2A nós podemos colocar o seguinte. Você pode observar. A Guerra Fria compreendeu, né, um período que se estendeu de 48 até 1990, quando ocorre a derrubada do Muro de Berlim, derrocada do sistema socialista e o fim da URSS. E nesse período destacam-se a grande potencialidade capitalismo e o socialismo. E também foi observado nesse período os Jogos Olímpicos, né? Por exemplo, em 1980 ocorreu os Jogos Olímpicos em Moscou e os Estados Unidos não foram a essas Olimpíadas. Em 1984 ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e os russos não participaram dos Jogos Olímpicos. E isso fez o quê? Essa Guerra Fria foi a guerra que teve lado social Jogos Olímpicos, teve a corrida armamentista entre os dois grupos de países e teve a corrida espacial, mostrando essa grande potencialidade ao mundo, socialismo, o URSS, e o mundo capitalismo, os Estados Unidos. Então vou dar agora um tempinho para você terminar, copiar a 2A da página número 8.
E a pergunta número 2b da página número 8 diz assim: a partir dos textos, texto 1 e o texto 2, que nós já lemos na primeira coluna, analise as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e o poder do mundo contemporâneo, né? Do mundo contemporâneo que passou esse contexto. Então, nós podemos relatar o seguinte: tivemos o desenvolvimento científico que contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia. E aí o que aconteceu? A URSS ficou retido na esfera militar, enquanto que os Estados Unidos ficou o quê? Desenvolvendo produtos de bem de consumo para a sociedade. E com isso ocorreu um equilíbrio entre as potências mundiais, não ocorrendo uma guerra literalmente, né? Porque um estava preocupado com a questão de armamentos, de questão militar, e eu estava preocupado com a questão, por exemplo, de produção de meio de consumo. E com isso fez com que tivesse esse equilíbrio entre as duas grandes potências, o capitalismo nos Estados Unidos e a URSS com o socialismo. Então vou deixar para você copiar agora 2b. Na número 3, nós podemos observar o seguinte: o cartaz a seguir foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. E o texto diz assim: duas infâncias. Na URSS, parte superior que você pode observar na gravura da página 8, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior abaixo, você pode observar, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. E com essa pergunta, com esse texto, com essa figura, esse cartaz, nós temos duas perguntas. 3a. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? E cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Então vamos ver, relacionado à primeira pergunta, como que, por exemplo, a sociedade observava essa questão. Então, a 3A nós temos o seguinte: o cartaz reflete o pensamento ideológico da época, procurando mostrar que, enquanto nos países que adotaram o sistema, havia justiça e igualdade social nos países pobres, capitalistas, a péssima distribuição das riquezas produzia miséria e o abandono das classes menos favorecidas. E a 3b, cite dois conflitos bélicos períodos da Guerra Fria. Então, são os seguintes que nós podemos citar nessa questão. Os conflitos que ocorreram foram esses que você pode observar na tela, tais como a Guerra do Vietnã, né, que separou então o paralelo 17 ao norte, o Vietnã Norte e o Vietnã do Sul. Também o conflito que nós tivemos lá na Baía dos Porcos, relacionado a Cuba, as crises dos mísseis que ocorreram principalmente nos países
pertenciam ao sistema socialista, e a Guerra da Coreia, dividindo em duas porções. Então, essas são as respostas que nós podemos colocar sobre a 3B. Então, você já respondeu a página número 8 e agora vamos para a página número 9, o número 4. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão. A questão número 4 diz o seguinte: o sistema socialista soviético apresentava características políticas e econômicas específicas. Descreva dois aspectos próprios desse sistema que resistiu por cerca de 7 décadas. Então, o que ocorreu praticamente nessa região? Então, nós podemos observar o seguinte: algumas características nós estudamos lá no início do capítulo, né? Fim da propriedade privada, fim dos meios de produção, cada um, o Estado que começou a cuidar do meio de produção, né? Economia planificada através de planos de 5 anos, fim das classes sociais, né? Isso tudo na parte teórica, como nós vimos. Quando tem a parte da praticidade, infelizmente, isso não foi bem colocado, né? Porque nós tivemos os trabalhadores e os burocratas. E o Partido Único, né? Isso relacionado à questão da número 4. Agora vamos para a página 13, que tem a pergunta número 5, né? No gráfico é possível observar a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade no período de 1950 até 2050, isso proposto pela Rússia. E no gráfico é possível então observar uma alteração na dinâmica demográfica russa a partir do fim dos anos de 1980. Essa alteração pode ser associada ao seguinte contexto. Então, lá na página 13 e 15, nós podemos ver a questão número 5, resposta letra A. Número 6. Escreva sobre a cortina de ferro e quais os acontecimentos que levaram ao término do mundo socialista na Europa. O que ocorreu para que terminasse essa estrutura no continente europeu? Então, a resposta diz o seguinte: a expressão cortina de ferro passou a ser usada em referência aos países do leste europeu em virtude de se apresentarem extremamente fechado. E continuando, nos diz o seguinte, que movimentos em busca de mais liberdade foi observado em 1956, quando teve o desmembramento lá da República Tcheca relacionado à Primavera de Praga. Em 1980 1989, lá no Sindicato de Solidariedade na Polônia. Isso foi estudado com vocês. 1979, relacionado à Romênia, e 93, o desmembramento da República Tchecoslováquia, chamando hoje a República Tcheca, capital Praga, e Eslováquia, capital Bratislava. Vou dar um tempinho para você copiar essa questão da página número 13, pergunta número 6.
Vamos agora então para a questão número 7 da página 14. Observe os mapas que representam dois momentos da organização territorial mundial ao longo dos séculos. E você vê o primeiro mapa como era antes a URSS e depois, né? E aí vem duas perguntas. Primeira pergunta: explique a diferença entre o momento antes e o depois. E a B, apresente dois fatores que promoveram a mudança entre esses dois momentos. Então, o que ocorreu nesses dois momentos na questão número 7A? Então, resposta é: antes vemos uma Europa Ocidental fragmentada e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como o próprio nome sugere, unida. E depois inverte-se a situação, a Europa Ocidental aparece como um espaço único, enquanto a URSS se fragmenta. Resposta 7A da página número 14. Continuando então, a resposta da 7B nos diz que o primeiro fator, crise do socialismo, levou a acabar com a União Soviética. Segundo fator, o avanço da formação da União Europeia. Tá? Já a questão número 8 da página número 14 vem da PUC do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: sobre o período da Guerra Fria, que foi de 45 a 1989, conforme o período que eles colocaram, assinale a alternativa correta. Então, dessa questão número 8 da página 14, a resposta nós podemos observar que é a resposta letra B. Vamos à questão número 9, né? A questão número 9 vem dizendo que a União Soviética, divisão política até agosto de 1991. Logo após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, o Grande Império Soviético estava dividido administrativamente em 15 repúblicas federadas unidas por um governo central que era Moscou. Essa organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio século de crescimento, o Império Soviético se desmalentou, ou seja, acabou-se, e a situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando várias sequelas. Fundamentado nesse mapa e no texto, nos diz o seguinte: letra A. Mencione como se organizou o espaço da União Soviética, que foi desintegrada a partir de 1991, que ocorreu nesse espaço. Então, resposta 9A nos diz assim: o RSS, 15 repúblicas, aí se formou a Comunidade de Cidades Independentes, 12 repúblicas. A Federação Russa hoje ela é conhecida como, porque Federação Russa, porque tem terras no continente europeu e tem terras no continente asiático.
Vamos agora para a questão 9b. 9b diz assim: cite dois efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após a União final da União Soviética. Isso lá na página número 15. Então, resposta que nós podemos observar da 9b, temos que colocar dois efeitos negativos. Sistema para socialismo, do socialismo foi para o capitalismo na Federação Russa. Das empresas estatais que eram controladas pelo governo foram privatizadas. A falta de tecnologia, por isso que entrou empresas multinacionais. Atividades essenciais como saúde, educação, habitação, transporte e habitação foi superado por atividades criminosas, a máfia e a máfia russa nesse processo. Tá? Então, vou dar um tempinho para você copiar a 9b. Agora vamos então para a próxima questão, que está na página número 21. Página 21. Abra sua apostila na página número 21, né? E aí nos diz duas perguntas, né? A número 10, e que a resposta ela é formada pela letra B, né? Letra B, o número 10. E a número 11 diz o seguinte, né? 10b. Releia o texto, né? Que apresenta os modelos socialistas instalados na China, na Coreia do Norte e Cuba. Estabeleça uma breve análise a respeito do processo de implantação dos regimes socialistas nesses países. Então, nessa pergunta nós vamos ver alguma coisa relacionada ao sistema socialista nos países tais como a China, a Coreia do Norte e Cuba. Como se apresenta essa questão? Então, a resposta da 11, alguns pontos relevantes nós podemos colocar relacionado a essa questão. E são elas: utilização do poder militar, e por esse mesmo poder é que se mantém até o prezado momento. Apesar de alguns terem, né, o nome de países chamados democráticos, essa democracia ela é muito diferente do mundo ocidental, né? Porque os representantes do povo são escolhidos de forma indireta e não o povo escolhendo, seguindo-se os princípios proposto pela princípio leninista de elevada centralidade. E são regimes, né, extremamente fechados que impedem a liberdade de expressão, bem como a oposição. Pergunta 11 da página número 21. A pergunta número 12, da página número 21, fala o seguinte: a guerra do Vietnã, após o norte ao sul do país, ocorreu em 61 a 73, com a participação direta dos Estados Unidos. E aí relaciona-se essa guerra com a letra A, descolonização da Ásia, e letra B, Guerra Fria. Então vamos agora responder essa questão voltada da 12A, né? 12A relacionado à questão
voltada, tais como podemos observar. Até a Segunda Guerra Mundial, a França dominava toda a região do Vietnã. O espaço territorial passou para as mãos japonesas no período da guerra. E com isso, nesse movimento chamado Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh. E a França tentou retomar toda a região, porém não conseguiu e foi duramente derrotado. E na Conferência de Genebra, a França desistiu de suas antigas colônias e foi firmado um acordo dividindo o Vietnã em dois países, conforme o paralelo 17 graus norte. Ao norte é o Vietnã e o Vietnã do Sul. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da 12A. Era um pouquinho extensa, então eu vou dar um tempinho maior para você conseguir copiar ela. Próxima questão, né? A 12B, sobre a Guerra Fria, nos diz assim que na década de 1960, a região norte, que havia sido ocupada por um movimento, tinha apoio da Rússia e da China, enquanto o sul era apoiado pelos Estados Unidos. Em 60, os vietnamitas do norte resolveram unificar o país à força e os Estados Unidos entraram na guerra tentando conter o avanço do socialismo. A guerra se estendeu até 75, quando Saigon foi ocupada pelos soldados do norte e o país se tornou um estado socialista. Essa é a questão da 12B. Agora eu gostaria que você abrisse, né, agora da página, né? Agora, logicamente, da página 21, 22, 23 e 24 e 25 e 26 são atividades diagnósticas, atividades avaliativas do mês de agosto, que para a turma 122 é entrega no dia 24 e 121 é entrega no dia 25. 121, dia 25. Gostaria que você abrisse agora na página para a gente responder uma questão que está já na página número 30 da sua apostila, ok? Diz assim, a leitura, essa leitura da página 29 vai responder à pergunta que nós temos, número 1 da página 30. Contexto histórico, contexto de globalização e contexto geopolítico. Esses três contextos que você vai observar na página número 29. Ao você ler a página 29, na página 29 aqui, ó, nesse contexto aqui, ao ler isso aqui, ao você ler isso aqui, você vai encontrar esses três contextos: contexto histórico, contexto de mundo globalizado e o contexto geopolítico. Mas aí tem a primeira pergunta da página número 30, diz assim: com base em seus conhecimentos a respeito dos conceitos de território e limites, observe o mapa a seguir e elabore um
breve comentário sobre isto. E isso vai focalizar então esses três contextos que eu coloquei para você: o contexto histórico, o contexto de globalização e o contexto geopolítico. Então vamos à resposta. A resposta está aí para você observar da página número 30. As fronteiras e zonas limítrofes entre os países formam uma região muito especial. Cada país é regido por leis específicas a respeito do trânsito de pessoas e de mercadorias. Esse trânsito é voltado para a entrada e saída de pessoas e de produtos também, né? Em regiões onde existem blocos econômicos, sempre haverá alguma espécie de controle ou peso, pelo menos de vigilância. E nesse contexto, nós temos até essas zonas econômicas e tornam-se áreas de tensão entre países, mesmo em períodos de paz, em virtude de iminência de possíveis agressões por parte das nações beligerantes que venham a ferir a soberania nacional, ultrapassando suas linhas territoriais. Essa questão, então, conforme eu coloquei para vocês, vai ser o levantamento do contexto histórico, político e globalizado, que está na página número 30, número 1. Então, vou dar um tempinho para você copiar essa questão, ok? E a número 2, a próxima, é a resposta à letra E. E na próxima aula nós vamos estudar com vocês, na página 3048, relacionado ao movimentos separatistas. Nessa aula de hoje, nós corrigimos, agora é a sua vez, né, na apostila número 1 e fomos até a apostila, o módulo número 1 da apostila número 3 e fomos até o módulo 2 corrigindo a primeira questão e a questão número 2 da página número 30, focalizando o mundo globalizado. E na próxima aula vamos estudar sobre o mundo separatistas. Obrigado pela sua compreensão. Por não ter hoje a live, nós gravamos essa aula e essa aula iria ser transmitida através do YouTube, através dessas correções. Que Deus possa abençoar você e vejo as suas atividades na plataforma de Class, que são atividades de marca X lá do módulo número 1. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós e venha estar presente com cada aluno nessa nova semana que se inicia. Que eu possa ter a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até agora. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, fui e que Deus possa abençoar você e até a próxima aula. Obrigado pela sua atenção.